Depois de décadas estudando as possíveis causas de uma doença, cientistas descobriram um dos principais culpados, que é um vírus que 95% de nós já foi exposto a ele. E eu, Mel, a tua ciência de bolso, vim te contar essa fofoca, porque se quase todo mundo já foi exposto a esse micróbio, o mínimo que a gente merece é saber quem é ele e como a gente pode se cuidar, né? Então já deixa a curtida e fica comigo até o final. A gente tá falando do lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune, ou seja, onde o corpo começa a atacar o próprio corpo, levando a alterações na pele, nas articulações, nos rins, no coração, sintomas que podem ir de fadiga, muita dor, manchas na pele, por exemplo. 90% dos casos de lúpus ocorrem em mulheres entre os 20 e 45 anos, principalmente. Por décadas, se buscou entender por que o corpo começa a atacar o próprio corpo nessa doença. E existem vários possíveis gatilhos, mas o que começa isso sempre foi uma grande incógnita, até agora. Um estudo recentemente publicado por um grupo de Stanford analisou amostras de pacientes sem lúpus e com lúpus, e buscaram investigar sobre as alterações que poderiam estar presentes num grupo de células muito importante e que está implicado nessas doenças autoimunes, ou seja, no corpo atacar o próprio corpo. E observaram que nos pacientes sem lúpus, 1 a cada 10 mil dessas células tinha um vírus ali presente. Enquanto que no grupo com lúpus, 1 a cada 400 células tinham esse vírus presente. Vocês têm noção que nós estamos falando de um aumento de 25 vezes em pessoas com lúpus comparado com pessoas sem lúpus? Esse é um achado que definitivamente não pode ser deixado de lado. E o plot twist aqui é 95% da população mundial pode já ter sido exposto a esse vírus, parte dela pode ter ele dormindo no corpo. A gente está falando do vírus Epstein-Barr. Muitos conhecem uma das doenças que ele pode causar, que é a doença do beijo. Mas como um vírus que 95% das pessoas do mundo podem ter adormecido no corpo, gera doença só em algumas pessoas? Aí é que entra outros fatores importantes nessa história, como predisposições genéticas, que podem facilitar com que essas células sejam reprogramadas por esse vírus, fazendo com que elas acabem atacando o próprio corpo. E tudo vira uma grande orquestra do mal, fazendo com que os tecidos sejam muito lesionados. E descobrir tudo isso é muito importante porque ajuda a pensar em novas estratégias terapêuticas. Um exemplo é uma técnica chamada terapia CAR-T, que também está sendo muito estudada como uma possível terapia contra alguns tipos de câncer, onde se reprograma essas células para elas terem um benefício maior para o corpo. Já tem sido testado em alguns pacientes com lúpus, mostrando efeitos bem positivos. Outra técnica que também tem sido desenvolvida são vacinas contra o vírus Epstein-Barr. Atualmente, algumas estão em testes clínicos, que caso mostrem segurança e eficácia, podem não só trazer benefícios para o lúpus, mas também para outras doenças onde a infecção por Epstein-Barr já foi demonstrada como um fator de risco, como é o caso da esclerose múltipla. Por isso tem vídeo aqui, né, meus fofoqueiros, vocês sabem que eu não durmo no ponto. Ainda temos um caminho grande até entender melhor esses mecanismos e o quanto o Epstein-Barr é decisivo para que o lúpus aconteça, pelo menos em quais casos ele acaba tendo uma participação maior. Mas tudo isso já nos ajuda a pensar em novas abordagens. E se tu conhece alguém com lúpus, ou se esse conteúdo te deixou curioso para saber as próximas fofocas dessa história, siga aqui no Instagram, não esquece de marcar amigos e curtir, se o vídeo chegue mais longe e compartilhar essa fofoca por aí.